Presento Federico Bertolazzi, che è professore associato presso l'Università di Roma Tor Vergata, dove insegna lingua e traduzione portoghese e letteratura portoghese brasiliana. Ha studiato e tradotto la poesia di Eugenio de Andrade, Sofia de Mello Brenner Andresen, Luis de Camões, Maria Teresa Horta, Alberto, fra gli altri. E quindi gli cedo molto volentieri la parola per questa ultima comunicazione di questa sessione. Prego. Ok, intanto mettiamo questa come sfondo. Ok, perché il mio intervento si chiama così, tecnica mista, poesia e artes plásticas, virgola, in prol da crítica literária. Vou ler e tentar condensar toda essa reflexão que roda mesmo à volta das dinâmicas do texto, porque é na relação entre o texto e as artes plásticas que eu vou conduzir assim umas reflexões um pouco iniciais, mas espero suficientemente claras. O projeto a que chamei Técnica Mista nasceu como complemento para a publicação da tradução do livro Horta de Incêndio, de Alberto, que realizei junto com Cláudio Trognoni para a editora Passiglia de Firenze. O autor português entrava a fazer parte de um catálogo prestigiado numa coleção fundada por Mário Luzzi. E se a recepção de um autor estrangeiro no corpus de uma literatura é sempre uma questão que necessita de contextualização, processo que normalmente é confiado aos paratextos, no caso de Alberto, cuja presença no meio cultural português foi sempre entretecida de literatura e artes visuais, em primeiro lugar pelo percurso formativo do autor e depois pela sua atividade de programador cultural e de editor. Essa contextualização parecia merecer uma dimensão que do texto se alargasse para reverberar em outros aspectos a complexidade deste autor e da sua obra. Com este intuito, propus uma leitura por imagens da obra de Alberto para acompanhar a saída a público da tradução daquele que foi o seu último livro, leitura a ser conduzida por vários artistas plásticos que convergiriam em torno do meio técnico da gravura, para cada um com a sua linguagem e um meio em comum, desenvolver um horizonte particular que do texto fosse complemento livre e independente. Do ponto de vista teórico, este convite visava ocupar um espaço que se pode considerar outro, tendo em conta a relação tradicional entre literatura e artes plásticas, assim como se foi desenvolvendo ao longo dos séculos e, em seguida, foi reelaborada nas práticas do século XX, por exemplo, numa fusão intersemiótica em que os códigos chegaram a sobrepor-se até à autoafirmação e até à autonegação individual e o mundo. Quer dizer, o texto e a obra visual narram-se, não? O exemplo clássico é a ecfrase. A minha proposta visava a criação de um instrumento que alargasse as possibilidades da leitura crítico-literária da obra de poesia, revelando facetas que apareceriam através do olhar dos artistas. Não seria, portanto, apenas a tentativa fraudulenta de me esquivar de uma leitura crítica, que se me pedia por várias razões, mas seria a tentativa de encontrar uma perspectiva a que de outra forma não teria acesso. O resultado deste projeto foi apresentado em duas exposições intituladas Horta de Incêndio, 26 artisti portoghesi su Alberto. O site que está aqui aberto é o site que foi criado para a ocasião dessas exposições. A primeira, que teve lugar em Roma, no Palazzo Poli, o palazzo que é a sede do Museu do Instituto Centrale per la Grafica, e a segunda, que esteve patente em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, com a ligeira variante de 27 artistas sobre Alberto, já que, entretanto, também o Carlos Nogueira se juntara ao circo da exposição com uma instalação desenho, que é assim que ele define, que o artista quis mostrar para recordar o amigo que ele se homenageava. Uma das 10 séries da exposição foi adquirida pela Fundação Calouste Gulbenkian e pertence agora à coleção de livros de artista da Biblioteca de Arte, e é ali possível ver. Esta coleção de gravura foi toda recolhida e compõe agora um livro de artista. Está na Biblioteca da Gulbenkian e depois posso mostrar uma fotografia desta caixa. E é uma operação quase em espelho no próprio seio da relação entre as artes.
Uma segunda etapa do projeto Técnica Mista, eu vou mostrar no final as imagens para concluir depois o meu raciocínio. Uma segunda etapa do projeto Técnica Mista foi concretizada no âmbito do centenário de Sofia de Mello Breiner Andersen, com o convite que fiz a 3 fotógrafos, António Jorge Silva, Pedro Tropa e Duarte Melo, para visitarem visualmente os lugares de Sofia. Este foi o título da exposição. Não se consegue abrir, há um site, mas não sei porque é que não se consegue abrir. O intuito, neste caso, era dar a ver, através da interpretação destes 3 artistas, uma perspectiva ligada à relação de Sofia com os lugares da sua vida tornados paisagens. Aquela espécie de artalização que falava, de alguma forma, Roberto I, e que tem a ver com a reflexão sobre a paisagem, do Zimmer e por aí fora. A exposição esteve patente em 3 momentos diferentes. Em Lisboa, no Museu da Guarda Nacional Republicana, no Quartel do Carmo, que é um teatro da Acmé da Revolução dos Escravos, no Centro Cultural de Lagos e no Centro Cultural de Lolé, o Algarve de Sofia é Celeber. A exposição foi também adquirida pelo Instituto Camões, que financiou a criação de um site para sua fruição online. E está o site albergado no site do Instituto Camões, mas com ainda alguns problemas técnicos, já que não se conseguiu aqui abrir. Desta exposição existe também um catálogo publicado pela Documenta em 2019. O que me interessa trazer aqui é o exemplo de como foi possível desenvolver, por um lado, uma leitura crítico-literária através destes processos criativos que vieram ocupar um lugar até agora pouco explorado no terreno da relação entre literatura e artes plásticas. A intenção era criar a possibilidade de viabilizar uma leitura crítica. Embora, claro, como todo processo artístico pressupõe, com uma incerteza, porque nós não sabemos o que é que vai surgir, o que é que vai sair dali. E eu vou dar um exemplo apenas, podia dar 2, mas acho que não tenho tempo. Vou dar apenas um exemplo da exposição Lugares de Sofia, que tem a ver diretamente com a paisagem e a ambientação na obra de Sofia. É célebre a importância daquela que se chama familiarmente Casa Andersen no Porto, e que é agora o Museu da Biodiversidade. Trata-se da casa, mandada construir pelo avô materno de Sofia, que aparece como centro do conto que ela lhe dedica, que se intitula Saga, e consta das histórias da terra e do mar. A casa tem uma estrutura em planta quadrada, e no seu centro existe uma enorme sala cercada por outras divisões que dão para o exterior através das suas respectivas janelas. A sala, porém, não tem janelas e recebe a luz por uma majestosa claraboia que domina o teto. Hoje em dia, na sala, está montado o esqueleto de uma baleia, porque os responsáveis pelo museu retomaram o ditado originário da autora do conto, em que se dizia que a sala era tão grande que ali caberia o esqueleto de uma baleia que estava guardado numa caixa, etc. etc. Assim nasceu a ideia de dar corpo real a esta hipérbole que garantem os membros da família não passava de uma figura de retórica. Não havia nenhuma caixa, a caixa estava no museu da universidade. O que me interessa aqui é sublinhar a maneira como um destes fotógrafos, António Jorge Silva, fotografou a sala, dando ênfase à sua geometria flexuosa e à presença da luz descendo, coada, do alto. A fotografia é a seguinte. Oxalá eu consiga. Preciso de abrir o texto. Como é que é? É esse. A fotografia de que eu falo é esta. Ok? Esta é a fotografia da sala da Casa Andersen, daquela sala gigante. E é uma fotografia que fixa um lugar central da formação de Sofia e um ambiente em que ela mede a sua própria experiência do mundo. O olhar de baixo para cima tem também qualquer coisa de sagrado que se revela na memória dos lugares. Ora, o que me parece interessante do ponto de vista da crítica literária é que esta fotografia se liga fenomenologicamente com outra do mesmo autor, de um outro lugar, ele também fundante para Sofia, e que é um lugar marinho que se configura como um potencial prolongamento desse primeiro lugar doméstico tão profundamente poético. A segunda fotografia é a próxima, que eu não sei como é que é de lá chegar, assim.
E a fotografia da gruta, eu digo, é esta. A chamada Gruta do Leão, trata-se de uma gruta, é a Gruta do Leão, que em Lagos abrigou maravilhosas epifanias, que se podem ler em livro sexto, extraordinário testemunho de uma fidelidade ao terrestre, em que o mar é tão absoluto como o de Cecília Meirelles. Foi justamente a maneira como estes dois lugares foram fotografados que permite a sua aproximação, nomeadamente pela maneira como a luz os povoa. A gruta, como vem, é esta. O que é que acontece na aproximação das duas fotografias? Nós vemos um fenómeno de escrita através da luz, que é a iluminação por uma claraboia natural, neste caso, que é a abertura de cima da gruta. E é uma espécie de metonimização, ou até metaforização, se quisermos, mas de sobreposição entre dois lugares que são fundamentais e que sem esta fotografia não teria sido impossível, não teria sido tão evidente, tão claro. E agora, claro, quem conhece livro sexto, quem conhece os livros da Sofia, a importância daquela casa, a importância desses lugares, é aqui que tem acesso a uma outra perspectiva crítico-literária. Agora, a relação entre as artes que eu estou tentando ver aqui é justamente esta. Não é uma relação metalinguisticamente direta entre a arte e a literatura, em que uma diz a outra, como é tradicionalmente que acontece, mas é uma abertura deste outro espaço em que a relação entre estas duas formas artísticas possa criar uma nova perspectiva. E este é o que me parece que aqui tem acontecido. Não foi realmente intencional pensar, olha, vai fotografar a casa, vai fotografar a gruta para ver como elas são próximas. Mas não, isto resultou diretamente assim. Da relação dos outros dois fotógrafos, por exemplo, há uma outra relação que se pode, que emerge, que é também extraordinária. Depois... quem estiver interessado pode eventualmente ir ver o site e fazer o seu próprio percurso dentro desta exposição. E é tudo um jogo metalinguístico, mas é uma contínua quebra dessa metalinguagem que se procura, neste caso da exposição de Sofia. Assim, através desta metonimização dos lugares, é-nos possível considerar a dimensão genesíaca da criatividade ligada à casa, possivelmente como teca do corpo, e à gruta marinha como teca da alma. Aqui desenvolve-se o papel crítico-literário da intervenção visual a partir do texto, indo, portanto, a meu ver, um pouco mais além do que a tradicional relação, de qualquer das maneiras, sempre algo mutuamente narrativa, entre a palavra e a imagem, mesmo depois das definições elaboradas por Mitchell e Böhm, a propósito do pictorial turn e da Bildwissenschaft, não podendo agora analisar as relações intrínsecas destas teorias fundantes da disciplina que agora se chama cultura visual, visual studies, cultural studies, não? A minha tentativa é limitar-se ao aproveitamento da classificação das imagens feita por Mitchell, que é um dos aspectos mais interessantes dessa elaboração à volta das imagens. Quer dizer, que ele isola 5 tipos de imagens gráficas, quer dizer, imagens tradicionais, o quadro, imagens ópticas, reflexos no espelho, ou jogos que impliquem a participação de instrumentos, ou imagens perceptivas entre o mundo reconhecível e os sentimentos, as imagens abstratas, e num caminho que vai sempre rarefazendo essa concretude das imagens. E imagens mentais e verbais, não é? Que são aquelas imagens absolutamente quase não imagens, mas que pertencem a e ocupam aquele espaço, aquela passagem do figurativo para o abstrato. Não é? Como é que nós podemos lidar e dizer o que é que a arte abstrata conta, narra, se bem que até é possível. Propondo atrevidamente, eu sou atrevido, o seguinte: na exposição dedicada a Alberto, que seria aqui, esta, o trabalho dos artistas, na sua declinação desde a figuração até a abstração, pode ser encarado como trazendo à tona todos os 5 tipos de imagens, dando corpo a uma terceira dimensão que ocupa um espaço ao lado da mútua narração a que me referi acima.
A este ponto, assumindo um papel ontológico das imagens, tão fundamental na nossa maneira de conhecer o mundo, a relativa iconização do mundo, que eu aqui gostaria de considerar para além do porte ekfrástico, a meu ver tão limitativamente fechado num círculo metalinguístico que, nas palavras de Krešimir Purgar, impede o realizar-se de uma experiência imprevisível e original. Este é um autor que apresenta o pensamento de Mitchell e que isola mesmo esta dimensão mútua entre as duas artes e a linguagem da literatura e das artes visuais, impedindo este original lugar. Isto é uma coisa que sem ter consciência que isso poderia ser possível, na verdade foi o que estas exposições tentaram quebrar. Neste nosso caso, dos 27 artistas, a parte mais incendiadora do Horto encontra-se mesmo no abrir do leque gerador da iconização que abre espaço para uma quebra da metalinguagem. Valerá a pena resumir vendo algumas imagens das imagens a que me refiro e que agora vou tentar recuperar. Por exemplo, era aqui? Era outra. Era esta? Ok. Então, esta. Será que eu posso passar depois de uma para a outra, depois de abrir? Se calhar, não é? Usa sempre esta app. Foto? Achas? Acho foto, sim. Depois ok. Bom, esta tipo de imagens, retratos metafóricos e metonímicos. Este exemplo é um exemplo de um virtuosismo extraordinário, que é o Luís Manuel Gaspar. Intitula, está escrito aqui em cima, A Voz Atada por uma Corda de Lírios, um verso do Alberto, da coletânea Horto de Inchen. Retrato metafórico, quer dizer, é o máximo que nós temos nesta exposição de figurativismo. Carlos Corais, uma gravura com Chinecolé e etc. Também uma orquídea e um olhar do pintor. Paisagens interior e exterior. João Queiroz, primeira gravura que realiza quase na sua vida. O João Queiroz é um dos pintores mais afirmados no panorama português, participou conosco com alegria, e esta é a sua contribuição. André Almeida e Souza, esta foi a imagem que foi usada, André Almeida e Souza, e que também acho que é uma água forte, e há uma série de declinações. Essas são fotografias da exposição, são as outras duas obras dele que estavam aqui, neste caso em Roma. Há, infelizmente, um reflexo noutra. Esse paisagem interiores e exteriores. O que me interessa é também essa dimensão. Quando eu digo quebrar essa relação direta, é evocar este mundo que é absolutamente indizível em Alberto, uma potência de expressão que, num caso que é absolutamente desligado até da relação direta, tem, a meu ver, uma evidência quase imprescindível. Vamos andando. Alexandre Conefrey fez uma série de 6 gravuras, umas coisas extraordinárias. Agora aqui, gravura a branco, que é qualquer coisa tecnicamente quase impossível, porque o branco oxida, como sabem todos os gravadores. E essas são todas paisagens marítimas. O mar entra mesmo pela janela dentro. Chama-se assim esta que é outra, esta que é outra, e mais são estas. Uma quase obsessão, é muito obsessiva também a poesia de Alberto, e essa obsessão que ela desenvolveu, desencadeou, também é muito interessante. Continua Alexandre aqui. Francisca Carvalho. Vamos prosseguindo, passando de uma chamemos assim, figuração, no figurativismo, para um abstratismo. Este é uma linogravura de Francisca Carvalho, Fist Fucking, com um atrevimento que é muito típico, quer nela, quer na poesia hipersexualizada do Alberto. Continua Francisca aqui. Esta é uma coisa extraordinária que o Gonçalo Beijo da Costa pensou.
Estas duas gravuras são absolutamente inefáveis. São o quê? São a reprodução, não em fotogravura, mas em gravura mesmo, de páginas do Diário do Alberto, com uma evanescência que é quase impossível de se conseguir neste meio, que é a gravura, e que se colocam desta forma uma página com uma nota manuscrita do Alberto, que é ali embaixo, é pouco visível provavelmente, e a outra tem um nome, Alexandre, escrito em cima. Qualquer coisa que é como uma pedra tumular, e ao mesmo tempo de uma ternura, de uma delicadeza, que tem tudo a ver com a violência da vivência do Alberto, né? Morreu tão cedo e que tão apaixonadamente viveu. Luís Almeida, mais para o abstratismo ainda, uma boca indecifrável, mais Luís Almeida no MNAC, e aqui entramos no domínio quase daquilo que dizíamos antes, das imagens que precisam de um meio. Esta é uma instalação em desenho que revela, aqui não se vê, mas há uma profundidade, porque tem um fundo que reflete um amarelo que está nas costas desta instalação. Estas são asas, quase corpo, quase de anjo mudo, a citar quase o Alberto. Bom, e esta está aqui não porque por outra coisa, esta aqui é uma das obras abstratas que tem uma característica fundamental. É claramente esta aqui, uma instalação feita em gravura que compõe a caixa e que é desta artista, Joana Santos, e que tem nela própria também toda uma história que está super fundamentada dentro da poesia do Alberto. A artista tem uma narrativa toda construída à volta desta coisa. Agora não tenho tempo. Esta é a gravura, a instalação, gravura, instalação. E o que eu dizia, e assim termino, é esta. Quando nós abrimos o livro do Alberto, temos este recado que é assim: ouve-me, que o dia te seja limpo e a cada esquina de luz possas recolher alimento suficiente para a tua morte. Vai até onde ninguém te possa falar ou reconhecer. Vai por esse campo de crateras extintas. Vai por essa porta de água tão vasta quanto a noite. Continua. E eu encontro nesta relação que não existe, porque o João Jacinto, que é autor desta gravura em papel preparado, que tem esta obsessão de pintar cabeças ou de pintar paisagens sexualizadíssimas ou de pintar cenas abertamente obscenas e pornográficas, e tem uma obra que, a meu ver, tem tudo que ver com o que a obra do Alberto também de alguma forma representava. Então, João Jacinto, que ele próprio diz, eu não tenho uma grande relação com o Alberto. Mas aqui o trabalho também foi um trabalho de curadoria, porque eu convidei a Ana Natividade para fazer montar esta exposição, fazer a exposição. Ela convidou, podia ter convidado menos, né? Mas convidou 26 artistas, e a exposição, esta é apenas uma amostra, é esta. E o João Jacinto, que tem esta técnica, este papel está rasgado, porque é papel preparado que ele faz, ele anda em cima dos papéis, ele rasga os papéis, ele precisa da imperfeição, do erro nos papéis. O ateliê dele é uma coisa organizadíssima e devastadora ao mesmo tempo. Então esta outra desenho também preparado, esta são todas obras que, a meu ver, dão um corpo completamente inédito, completamente original, completamente inesperado, e quebram aquela relação direta, imediata que há entre um texto e a literatura, a descrição do texto ou a pintura de uma descrição, que é a relação tradicional. A força que se quis ir buscar estava nestas leituras assim, também muito, muito livres, como não pode deixar de ser nestes casos sempre. E então há qualquer coisa de extraordinariamente próximo e ao mesmo tempo
empiricamente distante, mas isso do lado empírico a nós não nos interessa nada, estamos aqui só apenas para lidar com o facto artístico e, portanto, é isso. Então, esta relação que, neste caso, João Jacinto cria, ou esta dimensão que ele cria, encontrando-se possivelmente uma relação com o texto, é o lado que mais me interessa. Estas são as 4 na exposição do Museu Nacional de Arte Contemporânea em Lisboa, e esta é, por exemplo, para terminar, é a imagem da instalação que o Carlos Nogueira considera desenho, e que quis para homenagear. Um outro aspecto, o texto também foi parte da exposição, e o próprio texto literário, aqui neste painel em Roma, foi completamente desmontado e colocado neste painel. E, portanto, há uma desestruturação completa do texto que vem a ser uma parte expositiva, uma parte da obra. Isto era no museu. A imagem por tratar, eu peço desculpa, mas não tive tempo para fazer estas coisas. A Ana João Romana, e aqui é a entrega da caixa do livro que esta exposição se tornou, e que é um livro de artista e que a Biblioteca da Gulbenkian pode mostrar a todas as pessoas que quiserem. E, portanto, eu terminaria aqui com estas referências e com esta proposta de leitura, através da relação das artes, como dizia no início, em prol da crítica literária, para termos uma possibilidade a mais para ler e para ter uma relação com o texto. Obrigado, é tudo.